Fala aí, terceirão, como é que estão vocês, pessoal? Espero que estejam todos muito bem, conseguindo acompanhar direitinho aí os nossos estudos. Então, gente, chegamos aí à nossa terceira e última semana do ciclo 1 do quarto bimestre, tá bom, galera? E hoje eu gostaria de fazer uma revisão com vocês em história sobre a Inglaterra, das revoluções política e industrial, tá bom? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aí a apresentação preparada para este fim e vamos em frente aí em nossa aula, certo? Lembro sempre a vocês das nossas obrigações semanais, não esqueçam, por favor, que além de assistir a videoaula, peço a vocês aí uma leiturinha lá no Mega, das páginas 37 a 38, tá bom? Aí no nosso HG 08, História Geral 8. Faça também as atividades da página 38 a 40, e lembro que eu falei para vocês, quanto mais exercícios fizerem, melhor vai ser, gente. Então, caprichem lá, façam essas atividades. Na sexta, postarei o gabarito, sim. E também gostaria da sua participação no fórum e na sala virtual para a gente conversar, tirar dúvidas e acrescentar ainda mais no conhecimento de vocês, tá bom, gente? Muito bem, então vamos aí fazer uma revisão. Queremos tentar fazer o mais rápido possível essa revisão para vocês aí das revoluções inglesas. Bom, a Revolução Puritana, que aconteceu em 1640, e a Revolução Gloriosa em 1688 e 89, vão possibilitar a burguesia inglesa a se apropriar do poder político. Já a Revolução Industrial, que ocorrerá quase 100 anos depois, menos de um século depois, ela vai consolidar definitivamente o sistema capitalista de produção, em especial na Inglaterra. Bom, o século XVI, a Inglaterra cresceu economicamente, impulsionada por um conjunto de ações do Estado, especialmente liderados por Henrique VIII e Elizabeth I, que eliminaram parte dos poderes da aristocracia feudal, consolidaram a Igreja anglicana e afastaram o Papa das questões políticas internas na Inglaterra. Tá bom? Agora, é interessante que essa senhora aí, a nossa amiga Elizabeth, ela vai criar uma lei chamada Lei dos Cercamentos. Nessa Lei dos Cercamentos, ela pega as terras que eram das propriedades do Estado, vão cercar, e essa vai ser, então, passada para a mão de particulares. Esses particulares vão usar essas terras para a criação de ovelhas, em virtude justamente da produção de lã. A mão de obra era menor para isso, não precisava de uma mão de obra muito grande, e então houve um afluxo de pessoas que saem sem emprego, sem condições de emprego agora, e vão para as cidades. Essa lei de cercamento será muito importante também até na Revolução Industrial mais à frente. Mas também, gente, através dessa lei de cercamentos e já pela própria condição da Inglaterra naquele momento, havia uma diversificação social muito grande, né? Só que é importante lembrar que esses cercamentos foram apenas parte das áreas dos campos ingleses, tá bom, gente? Não foi em toda a Inglaterra que houve esta lei dos cercamentos. Porém, ela sim abriu portas justamente para cada vez mais haver mão de obra, em especial nas cidades. Mas também possibilitou o crescimento da indústria de lã, né, da indústria têxtil na Inglaterra. Certo, gente? Bom, quanto a essa diversificação social, nós temos aqui na Inglaterra a burguesia e a gentry, né, que era uma nobreza bem progressista, e eles exploravam as terras, né, nos moldes capitalistas. Enquanto havia também a antiga nobreza feudal que apoiava o Estado monárquico. E ela tentava, né, sobreviver como uma camada dominante ainda, mesmo em meio a todas essas situações. E tínhamos também os yeomen, né, que eram os pequenos camponeses que conseguiam produzir por meio de recursos próprios e assim até conseguiam manter-se dentro da Inglaterra. Porém, né, nem todos grupos ficaram satisfeitos com os cercamentos. Temos dois grupos aqui que vão ser formados após isso, que são os niveladores e os cavadores. Os niveladores, ou os levelers, eles, entre outras coisas, né, eles reivindicavam a igualdade social. Enquanto os cavadores, ou diggers, eles lutavam, sobretudo, pela reforma agrária. Certo, galera? Então, você vê aí que as questões sociais, elas foram muito importantes. Foram fundamentais, na verdade, para deflagrar disputas políticas após o final da dinastia Tudor.
Mas não foram só questões políticas e também econômicas. Também tiveram conflitos religiosos. A Inglaterra era dividida, em especial, entre anglicanos, que eram os membros da igreja oficial ligada ao Estado. Quem eram parte dos anglicanos? Grande parte da nobreza feudal, parte também da alta burguesia. Os católicos eram minoria na Ilha Britânica, enquanto os puritanos, que era um grupo à parte dentro dos anglicanos, junto com os separatistas, não queriam a união da igreja com o Estado. E eram parte da burguesia, né, da gentry, e também dos setores das classes médias e baixas. Esses conflitos acabam ocasionando também outros problemas que levarão, como, por exemplo, nós vamos estudar a Revolução Puritana. Bom, gente, em 1603, a Rainha Elizabeth vai morrer, e ela não deixa herdeiros. Ela não casou e não deixou herdeiros. Então, o trono vai passar para o seu primo, o Jaime I, que era membro da família Stuart. Então, os Stuart, em si, eles não tiveram a mesma habilidade que os Tudor para controlar o parlamento. E é interessante nesse sentido, né, que pela Carta Magna, em 1215, os soberanos ingleses eles estavam submetidos ao parlamento, mas na prática, porém, o poder era despoticamente exercido pelos reis, caracterizando-se com certeza um absolutismo de fato. E durante a dinastia Tudor, poucas vezes o parlamento teve realmente participação efetiva no governo. Mas o rei Jaime I, o Jaime Stuart, né, ele vai tentar exercer poderes soberanos acima do parlamento. Por exemplo, ele vai invocar o direito divino dos reis, aproximando-se especialmente da aristocracia feudal e passa a combater duramente os calvinistas puritanos, membros da pequena e da média burguesia. Ele se contrapõe às revoltas desencadeadas por suas medidas impopulares, né? O rei, contrapondo-se a isso, o rei ainda vai fazer o seguinte, gente, ele vai solicitar ao parlamento que aumentasse os impostos, porque ele precisava sustentar e ampliar os exércitos. Em 1614, a Câmara não vai aceitar isso e, diante dessa negativa, ele vai dissolver o parlamento e decreta, em seguida, o aumento dos impostos. Essas medidas, gente, vão levar a um tremendo conflito entre o parlamento e o rei durante a dinastia Stuart. Em momentos, estavam juntos, em momentos, estavam separados. Parece essa briguinha nas atualidades, o pessoal briga aí e vai lá, bloqueia no WhatsApp, né? Vou bloquear você no WhatsApp aí. E era assim, o parlamento bloqueava no WhatsApp lá, o rei também fazia a mesma coisa durante anos, em especial na dinastia Stuart. Em seguida, já em primeiro, nós temos o Carlos I, seu filho. Em 1628, ele vai impor, vai tentar, de certa forma, também se impor diante do parlamento. Porém, o parlamento é que vai impor ao rei a petição dos direitos, que era um documento que exigia a sua aprovação para as medidas tomadas pelo rei referentes à criação de impostos, convocação do exército ou decretação de prisão. Então, isso colocava o rei sobre, novamente, né, a direção ou do parlamento em si, né, a limitação do parlamento. Mas, né, começa aqui justamente esse longo conflito entre eles. Em 1640, após uma crise gerada pela revolta dos escoceses contra o seu governo, o Carlos I vai reabrir o parlamento e vai solicitar recursos para criar um exército para realmente acabar com aquela rebelião. O pedido foi negado e todos esses fatores, junto aí à crise das finanças da monarquia, abriram um caminho para que nós conhecemos por uma grande guerra civil na Inglaterra, chamada de Revolução Puritana. Essa Revolução Puritana, ela durante a primeira metade do século XVII, a Inglaterra vai ser abalada por ela e era um conflito constante entre o rei, aliado da nobreza feudal, e também do parlamento defensor das práticas capitalistas. Aí haveram dois grupos principais. De um lado, nós temos os cavaleiros, o exército do rei, né? A nobreza feudal, a alta burguesia, os católicos ingleses, irlandeses, anglicanos, da região norte e também do oeste. Do outro lado, nós temos o exército do parlamento, chamado de cabeças redondas, que eram apoiados pelos puritanos calvinistas, pela baixa nobreza,
a burguesia mercantil, artesãos e também os camponeses. Os soldados, né, do exército parlamentar ficaram conhecidos como cabeças redondas e foram liderados por esse camaradinho aí, o Oliver Cromwell. Ele se destacou entre esses líderes revolucionários e depois vai assumir o governo com mãos de ferro, né? Em 1651, para vocês terem ideia, ele consegue juntar os dois, né? Juntar especialmente a Inglaterra, os escoceses e irlandeses e o país de Gales, formando a comunidade britânica, né? Commonwealth, né? Chamada assim. E em 1651 ele ainda assina os atos de navegação, que entre outras medidas vão fazer com que a indústria e o comércio inglês cresça e se torne, né, a maior potência econômica e militar dos séculos seguintes. Para vocês terem dar um exemplo disso, né, todos os navios que chegavam ou saíam da Inglaterra deveriam ser navios ingleses. Em 1653, o Cromwell dissolve o parlamento e instaura no país um regime ditatorial. Após a morte de Cromwell, houve uma crise política na Inglaterra que vai culminar na volta da dinastia Stuart ao poder, tá bom? Então, é o que nós vamos ver agora aqui, essa restauração dos Stuart. Embora o rei, a volta da dinastia Stuart vem com o rei Carlos II, e ele, né, era um rei absolutista, porém tinha o seu poder limitado pelo parlamento. O controle do Estado estava realmente, nessa época, ainda na burguesia e dentro do parlamento. Mas, apoiado pelos nobres anglicanos, o rei vai anunciar uma onda contra-revolucionária. Com a morte de Carlos II, o governo vai ser transferido para o seu filho Jaime II, que era católico. E aí, temendo que o catolicismo do rei iria, né, acabar com a liberdade religiosa que tinham e também haveria a volta do absolutismo, o parlamento ofereceu o trono inglês ao príncipe holandês Guilherme de Orange, casado com Maria Stuart, que era filha de Jaime II. Então, o parlamento se une ao Guilherme de Orange e as lutas vão forçar o rei a realmente, né, depois, mais à frente, sair do trono, e essas lutas ficaram conhecidas como a Revolução Gloriosa, que conduziu o Guilherme de Orange ao trono da Inglaterra e também ao fim do absolutismo inglês, né? Em 22 de janeiro de 1689, o parlamento vota uma declaração de direitos, a Bill of Rights, na qual, né, vai ser limitada claramente os poderes da monarquia. Algumas das decisões estão aqui, gente. Garantia de liberdade individual, vocês percebem que são realmente questões muito ligadas ao liberalismo, liberdade de imprensa, de propriedade privada, eleições parlamentares regulares, pelo menos a cada 3 anos, afastamento dos católicos das sucessões, a criação de um Exército Nacional Permanente, divisão do poder em legislativo, judiciário e executivo, indo cada vez mais para as ideias liberais, liberdade de culto aos protestantes também, né, ideias liberais, e aprovação prévia do parlamento à criação de novos impostos. O que faz a Revolução Gloriosa, gente? Ela afirma as bases e a instalação de uma monarquia parlamentar constitucional na Inglaterra, que dura até os dias atuais. E, enfim, falamos da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela tem essa expressão, foi cunhada aí na década de 1830 por Louis Auguste Blanqui, nessa imagem vocês veem ele, um revolucionário francês que participou ativamente da Comuna de Paris em 1870. Bom, o Engels também, no Manifesto Comunista, ele retoma o conceito de 1844, e tanto ele como Karl Marx consideravam o Blanqui um exemplo do socialismo utópico. A Revolução Industrial ela vai ser iniciada na Inglaterra na segunda metade do século XVIII e foi uma revolução econômica. Alguns não chamam a Revolução Industrial apenas de revolução, mas sim de uma evolução, porque o processo, né, revolucionário da Revolução Industrial, vamos dizer assim, desse momento, ele continua até os dias atuais. Foram vários momentos na história em que houve uma evolução industrial. Ou seja, houve uma transformação nas técnicas de produção durante todo esse tempo, passando especialmente inicialmente desde o artesanato, a manufatura, no artesanato, onde o artesão controlava todas as etapas de produção,
E depois vem a manufatura, que há uma divisão de trabalho, mas ainda o trabalho é feito à mão. E, posteriormente, na Revolução Industrial, entra a maquinofatura ou as fábricas, onde esse processo de divisão de trabalho agora também é executado com a ajuda das máquinas. Então, essa mudança, essa transição, é chamada de primeira Revolução Industrial, onde a indústria têxtil foi o grande, né, a grande frente desta revolução. Máquina a vapor vai ser criada neste momento, máquinas a vapor, como, por exemplo, a locomotiva, e as máquinas em si também, até os próprios teares serão movidos a vapor. Então, é uma transição entre aquele feudalismo, né, capitalista, e passa para esse mundo onde a produção agora é realizada de outra forma. Isso que é Revolução Industrial. Bom, gente, os fatores que impulsionaram o processo de industrialização na Inglaterra são diversos, né? Mais até do que outros países aconteceu na Inglaterra foram esses aqui, ó. Estão colocados para nós na tela no MEG, vocês vão ver depois. Capital acumulado ao longo da Idade Moderna, resultado da exploração das colônias e do tráfico negreiro. Então, recursos eles tinham, din-din tinha, né? Existência de mão de obra nas cidades. Até eu falo com o pessoal sempre, né? Gente, existem 4 M's importantes aqui que são as condições necessárias para que haja revolução industrial. O money, o dinheiro, né? Como capital aí, a mão de obra disponível nas cidades, em especial até por causa da falta de trabalho daquelas pessoas em virtude dos cercamentos, né? Eles vão para as cidades, agora não tem recurso ali. Tem local para instalação de fábricas? Tem, em relação a isso também. E tem disponibilidade de matéria-prima. O outro M nosso aqui, ó, matéria-prima. Suficiente não só para garantir a produção das mercadorias, mas também para a construção de máquinas e a geração de energia. E o outro M é o mercado consumidor, especialmente possibilitado por causa das colônias inglesas e a proximidade com a Europa, né? Os mercados consumidores, em grande quantidade, também possibilitaram isso daí. Bom, gente, aqui nós temos as inovações técnicas, a lançadeira volante, o spin engine, né, que é o nosso famoso tear mecânico, a fiandeira hidráulica, desencaraçador, máquina a vapor, tear mecânico também. Você percebe aqui diversos, né, tanto o spin engine como o tear mecânico são ligados à linha têxtil. Bom, então, essas inovações ocorridas na Inglaterra desde o século XVIII são consideradas revolucionárias e de grande importância no estudo da história por estarem relacionados ao processo de formação do capitalismo industrial, né? Com a industrialização das cidades, tornaram-se centros industriais, para onde a população rural passou a migrar e em busca de oferta de emprego. O acúmulo de pessoas no mundo urbano, porém, tornou precárias as condições de vida em grande parte da população. Bom, e a segunda revolução industrial, ela ocorre com a expansão da industrialização pelos outros países da Europa e também dos Estados Unidos, Japão, entre outros lugares. E a marca principal aqui, que é o aumento da concorrência agora. Entra-se também as linhas de produção, novas máquinas são inventadas, o petróleo surge como uma energia importante, mas a principal inovação vai ser a energia elétrica, né? Carros vão ser criados nesse momento com motor a combustão, como também os aviões serão inventados justamente nesse período da segunda revolução industrial. As péssimas condições, gente, de vida dos operários, a carga horária de trabalho elevadíssima, que era de aproximadamente 16 horas por semana, por dia, perdão, né? E o desemprego resultaram em diversos movimentos de operários, como aconteceu com os ludistas, ou quebradores de máquinas, né, que reivindicavam melhores condições de trabalho e também melhores salários. E os ludistas, eles invadiam as fábricas, armados com pedaços de madeira, ferro também, barra de ferro, e depredavam e destruíam as máquinas que julgavam ser uma ameaça aos seus postos de trabalho. E essas lutas por, né, melhores condições de trabalho geraram também leis trabalhistas que são benéficas até os dias atuais. Então é isso aí, gente. Espero que tenham compreendido e qualquer coisa estou aqui para ajudar vocês. Boa semana de estudo, galera!